Quem foi o maior apóstolo de Cristo? Judas. Não, eu só chutei porque eu já sabia que era pegadinha. Judas. Por quê? Ah. Porque ele fez o que pichijava acontecer. Delatou por Cristo ser preso e crucificado. Este foi muito melhor que Pedro, que negou Cristo 3 vezes. Ele serviu para o instrumento, para um beijo. Beijo, ato carinhoso, que traiu. Traiu também entre aspas, porque traiu na queixa de vocês, porque o Cristo na Bíblia diz para ele: vá, amigo, faça o que você tem que fazer. Falou. Então o próprio Cristo sabia que ia acontecer, que traição houve ali? Nenhuma. Não, mas explica que foi o demônio que entrou nele e daí vocês explicam um monte de coisa que vocês querem explicar. Eu quero saber o que está escrito lá. Eu quero saber o que está escrito na Bíblia, o que está escrito ali. Então, eu fui inspirado a anotar essa partinha, pai, ontem. Em João 10, 11, pai, fala o seguinte, e é até isso que eu queria comentar aqui com o senhor. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Olha o Pilatos, estava bravo, hein? Estava bravo. Estava ameaçando o rei. Então. Aí Jesus respondeu: nenhum poder terias contra mim. Olha, pai, só antes de eu continuar, o cachorro está causando uma vicissitude aqui em nós, hein? Eu já estou sabendo já. Vamos lá, vou falar de novo. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Eu quero que o senhor explique essa passagem. Perfeito. Vamos lá. Se o ladrão entra na sua casa, conforme eu coloquei, isso acontece por quê? Porque você estava, né? Porque é a sua encarnação, é a sua vida, é a sua tribulação. Tá certo? Tá. Como diz aí no João, 10, 11. que nenhum poder teria você se quem estivesse acima de você não lhe mandasse fazer lixo. Ponto. Quem mandou o ladrão para sua casa? Quem está acima do ladrão? Quem está acima do ladrão? Deus. Agora, quem mandou tem o maior pecado. Porque quando você acusa o ladrão, você está acusando a Deus. Você está dando o pecado a Deus. Este pecado é conferido, não existe pecado. Mas ele falou aqui: maior pecado tem. Então, isso, o maior pecado tem, mas não um pecado que seja dele, um pecado que você dá a ele. Ele só está alertando que aquele que acha o ser humano errado está ofendendo o próprio Deus. Porque você acha que você não está fazendo nada contra Deus quando você diz que o ladrão é uma besta, quando você diz que o ladrão é um chafado sem vergonha, quando você diz que o governo não presta, que o governo rouba, no caso da representação do Pilatos, que era o governo. Você xinga todo mundo que existe na sua frente, achando que você não está fazendo nada com Deus. E ele está mostrando aí que ao você acusar alguém de alguma coisa, você está dando a culpa àquele que está por trás daquele que está fazendo. Este pecado é você que dá, não é dele. Então, deixa eu ler de novo isso aqui. Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Nenhum poder teria o bandido contra você se não tivesse vindo de cima esse poder de Deus. Então, mas no caso do Pilatos, ele teve esse poder porque estava dentro do programa da encarnação dele. E por isso Paulo diz assim: respeite todos os governantes. Eles foram colocados por Deus para lhe governar. Então tá. Até a Dilma, né? Não, pior, tem pior. Não, mas a Dilma é legal. Viu? Independente. Vamos voltar aqui. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas
aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Deus, aquele que me entregou a ti, aquele que te entregou ao bandido, maior pecado tem. Neste maior pecado tem, ele está mostrando exatamente que você xingar o ladrão é a mesma coisa que você está xingando Deus. Você está dando o pecado a Deus. Você está dizendo que Deus está errado. Você está dizendo que você não merecia, que você não podia passar por aquilo. E é pecado, porque pecado é ir contra Deus. É pecado, porque naquele momento você perdeu a sua felicidade. Você foi contra Deus. Então tá, definição de pecado é ir contra Deus. E no caso, quem entregou Jesus a Pilatos? Foi Deus. Tá, mas no contexto da história lá. Não, ele está falando do próprio Pilatos, que está ameaçando o Cristo. Essa é na primeira parte. Na segunda ele fala, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Isso, o Deus que me entregou a você, tem maior pecado quando você me acusa de qualquer coisa. Vai dar um nó em quem está assistindo isso de uma certa forma, porque o senhor fala do elemento Deus ter maior pecado. Não, eu não falo que Deus tem o maior pecado. Ele passa a ter quando você me acusa. Na sua pessoa. Quando você me acusa de qualquer coisa, o Deus passa a ser o maior pecador, porque foi Ele que me enviou. Então, se eu estou aqui, se eu estou fazendo, a culpa é dele. Então, tudo que você disser para mim, você está lá falando dele. Isso quer dizer que você se engana, então, em achar que alguém tem pecado no fundo. No pecado, primeiro, pecado não existe. Então. Segundo, você se engana quando acha que alguém está errado. Quando acha que alguém age contra você. Você se engana quando você acusa uma pessoa de agir contra você ou contra qualquer coisa. Porque ele nada mais é do que um enviado de Deus. Conforme está aí. Aquele que me enviou. Sabe a história da causa primária? E aí? A causa primária ele envia, mas como foi ele que causou primariamente, quando você me acusa, você está acusando ele, porque ele é a causa.